Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, 30 anos de carreira como consultor de empresas, vivendo o ambiente corporativo, trabalhando com a alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração. 15 anos como investidor de bolsa. Completo agora esse mês de 16 anos na Bolsa de Valores. Então, muito conhecimento e experiência que estou trazendo e compartilhando aqui no canal Viver de Renda, que criei em julho de 2020, com o propósito simples de disponibilizar os meus aprendizados, a minha curva de aprendizagem, para que vocês possam ter contato e conhecimento com as coisas que eu fui vivendo, experimentando e aprendendo. Se o conteúdo for útil para você, deixa o like. O like nos ajuda porque o YouTube divulga para mais pessoas e assim a gente vai beneficiando mais gente, ok? Muito bom, vamos começar com uma questão que um inscrito aqui do canal nos trouxe essa semana que passou e ele me mandou a seguinte mensagem, foi o Tripa Seca, né? Ele me mandou a mensagem: boa tarde, Clóvis, essa é a resposta do canal de RI da Oi sobre os investimentos da Vital. Aqueles 30 bilhões que estão lá no planejamento estratégico, no plano de investimentos, segundo a resposta que me enviaram, esses investimentos será mediante a contratação de dívida, provavelmente. Ou seja, não haverá injeção de recursos de fundos do BTG ou da própria Oi. Isso muda as nossas contas, pois a gente, pelo menos eu, achava que seriam 30 bilhões, mas sem a contratação de dívida. O que você acha disso? Qual o seu ponto de vista? E eu respondi a ele: sim, na verdade esse é o meu cenário base desde sempre. A Vital, o que é a Vital, né? Ela nasceu com infraestrutura e sem dívida. Então a Vital é a empresa que a Oi criou e disponibilizou dentro dela infraestrutura, e ela nasce do zero, sem dívida, dívida zero, uma empresa sem nenhuma dívida, com bastante infraestrutura, e aí a gente está falando de toda a infra necessária para a instalação de fibra ótica, né? Toda a sua parte de cabeamento, de equipamentos que são necessários para viabilizar a implantação da fibra ótica nas cidades, nos estados, né, no Brasil. Tudo isso está concentrado dentro da Vital. E ela nasce como uma empresa zero bala, vamos dizer assim, nova, né, e sem nenhuma dívida, limpa no mercado. E já com uma estrutura de clientes. A própria Oi, seu principal cliente, para fazer a conectividade, né? Porque o que faz a Vital? A Vital pega toda uma infraestrutura de fibra ótica e coloca na porta da sua casa ou na porta da sua empresa. Daí para dentro é a Oi Fibra que faz. Como é uma rede neutra, a Vital, outras operadoras podem contratar essa rede de fibra ótica, essa instalação de fibra ótica que passa na porta e fazer a conexão da porta para dentro. Então, a Vital tem como principal cliente a Oi, mas já possui outras tantas empresas que estão contratando essa rede neutra e pagando por isso. Muito bem, aí o que eu disse a ele: a Vital vai investir 30 bilhões. Então fica essa pergunta que eu tenho percebido que muita gente faz, mas que se tivesse maratonado os vídeos do canal, não estaria mais fazendo essa pergunta, porque nós já falamos sobre isso em vídeos passados. É por isso que eu sempre digo, olha, maratone os vídeos do canal, e tome nota das coisas que são ditas, que você julga que são importantes para a compreensão de uma determinada empresa, para a construção de uma determinada estratégia. Fazer isso é vital. Então, de onde vai vir esse dinheiro? De onde vai vir esse dinheiro para o plano de investimentos da Vital? Bom, uma primeira fonte de receita para investimento vai ser o próprio giro do caixa da empresa. Ela vai estar vendendo, vai estar disponibilizando a infraestrutura, vai estar recebendo por isso da Oi e de outras empresas, e uma parte desse recurso
estará pagando a sua infraestrutura interna, né, sua equipe, os funcionários, mas eventualmente um excedente de caixa poderá estar indo para investimentos na expansão da sua rede de fibra. Essa é uma questão. Então, o seu faturamento, o excedente de caixa, poderá estar indo para investimento na sua expansão. Esse é um ponto já para a gente entender. E aí eu disse assim, a outra forma é contratação de dívida. A outra forma é contratação de dívida. E aí eu comentei, eu disse, olha, ano passado eu fiz vídeos comentando sobre essa lógica. Aí ele me respondeu, Tripa Seca, já vi todos os seus vídeos, muita gente está misturando tudo. Muito obrigado por responder. É isso, eu respondi para ele. Se vejo muita confusão. Mas essa é a lógica. A empresa vai levantar recursos para investir e usar a sua geração de caixa. Né? Vai usar a sua geração de caixa e vai levantar recursos para investir. Como toda empresa faz. Como toda empresa faz. Como é que uma empresa investe em ampliação de fábrica, em crescimento, em abertura de novas lojas, expansão internacional? Como é que a empresa faz isso? Utilizando seu excedente de caixa e contratando dívida. Usando seu caixa, contratando dívida. Uma outra forma de fazer isso é levando a empresa para a Bolsa de Valores e captando recursos de investidores. Essa é uma outra forma. Então, no cenário com que a gente trabalha, desde sempre, a gente entendia isso, de que a Vital vai utilizar seu caixa, vai estar utilizando a contratação de dívida e mais à frente vai fazer IPO para levantar recursos também. Então, este é o nosso horizonte, né, com que a gente trabalha. Em dado momento, aí eu completei a informação para ele, em dado momento, se quiserem, os sócios, quem são os sócios? Oi e BTG, podem reinvestir o seu lucro, porque, veja, a empresa também poderá pagar dividendos para os seus sócios, ou seja, distribuir resultados para os seus sócios, né? Então, tanto o BTG como o Oi poderão estar recebendo dividendos da Vital. E aí eles podem reinvestir esses dividendos, esses lucros, na própria empresa. É isso, por exemplo, que o Warren Buffett faz, né? Ele não distribui dividendos, ele reaplica na empresa o lucro que ele tem, né? Então, o Oi e Vital poderão fazer isso. E aí eu comentei, por isso que eu disse esses dias no canal que a Oi não vai colocar dinheiro na Vital, né? A Oi não vai colocar dinheiro na Vital a princípio, né? A Oi já investiu muito para acelerar ao máximo o seu processo de crescimento. Vamos lembrar que a empresa investiu aí nos últimos 4 anos, se não estou sendo traído pela minha memória, às vezes a gente não anota aqui para falar algumas coisas, vai falando de forma natural, né? Então, se não me falha a memória, nos últimos 4 anos houve investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Em sendo assim, se expandiu muito. O que é que a Oi vai fazer agora? Vai dar uma pisada de freio. Criou-se a Vital para ser um pouco isso. Uma empresa que vai sair do zero com uma grande infraestrutura, cujo valor na época do leilão da empresa era de 22,3 bi. Se a gente puxar para valor presente e atualizar isso, vai dar em torno já de uns 25 bilhões, pelo menos, o valor de mercado da Vital. E ela tem capacidade de tocar sua vida, sem precisar que a Oi faça novos aportes. Então essa é a lógica. Por isso eu sempre digo aqui, olha, vamos entender o mundo empresarial, vamos entender a dinâmica corporativa, vamos entender como as empresas funcionam. É por isso que a gente precisa entender um pouco da funcionalidade, do funcionamento das empresas, para a gente entender estratégia, para a gente entender posicionamento, para a gente entender esses movimentos de amplitude, de expansão, como é que eles se dão.
Se a gente não aprende isso, a gente fica boiando na superfície e aí é muito barulho, como ele disse aqui, né? É muito barulho, muito ruído, as pessoas confundindo tudo por falta de conhecimento do mundo corporativo, né? Aí ele me respondeu: muito obrigado por me tirar essa dúvida. É verdade, mesmo tendo os vídeos e anotando tudo, como o caso é bem complexo, a gente que é mais leigo acaba se confundindo. Gratidão. É isso, não, mas aqui o nosso propósito é ajudar, viu? O nosso propósito aqui é contribuir. Então, estamos juntos nessa, vamos avançando. E aí a resposta que a Oi deu para ele, né, o Jason, foi exatamente isso. Prezado Jason, abaixo suas respostas. Antes, uma explicação. A Oi está vendendo o controle da Vital. Ficará com 42% do equity, enquanto o novo sócio será detentor de 58%, que é o BTG, e controlador da empresa. A empresa será entregue sem dívidas. Sem dívidas. A empresa será entregue sem dívidas. E desta forma, caso tenha que realizar investimentos, poderá fazer via receita dos contratos já existentes, com a Oi, com outras tantas empresas que a Vital já estabeleceu contratos, né? Então, caso tenha que realizar investimentos, poderá fazer via receitas de contratos já existentes ou pela captação de recursos. Aí temos dívidas e equity. No primeiro momento, é natural que a Vital se utilize de sua baixa alavancagem, zero. A alavancagem da Vital hoje é zero. Então, é natural que se utilize de sua baixa alavancagem para captar recursos, contratar dívidas a taxas de mercado e possa realizar, então, seus investimentos. Resposta do canal de RI para ele, ok? Desta forma, qualquer capitalização de recursos que não seja via dívida e que possa afetar os atuais percentuais de propriedade dos acionistas existentes, necessitará ser aprovado pelo Conselho da Vital e pelos seus acionistas controladores. Este é o cenário de momento. É isso. Entendeu? Então essa é a explicação simples de como a Vital vai tocar os seus negócios. O que é normal? O normal é que a empresa se alavanque, que ela contrate dívida boa. Já falamos sobre isso também, não é? Já falamos sobre isso também. As empresas podem crescer contratando dívida boa. Clóvis, o que é dívida boa? Dívida boa é aquela que você contrata e que vai gerar receita. Vamos lá para o Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala sobre isso, sobre dívida boa. Já recomendei esse livro, já fizemos vídeos aqui falando do Kiyosaki e da ideia do Pai Rico, Pai Pobre, né? Então ele diz isso, de que existem dívidas boas. As dívidas boas são aquelas que você faz para gerar receita. E com a receita você paga a dívida, entendeu? Isso é muito normal no mundo corporativo. Qual a grande vantagem da Vital? É que como ela não está em recuperação judicial, ela não é uma empresa que está saindo de uma recuperação judicial, ela não tem dívida, ela está zerada, ela tem potencial de alavancagem e de contratação de juros, de dívida, muito baixos, muito baixos. E como tem um dos donos que chama-se BTG Pactual, e dissemos isso lá atrás, que o BTG era o parceiro procurado pela Oi por essas vantagens que ele possui, o BTG pode fazer uma contratação de dívida para a Vital, por exemplo, nos Estados Unidos, e pagar juros de quê? De 1% ao ano? Hein? É isso. 1,5% ao ano? É isso que a gente enxerga como potencial e vantagens competitivas de uma entrada do BTG nessa equação. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Conhecimento liberta. Um abraço.